Recebi uma ligação de uma pessoa da família Santulli que perguntou se eles poderiam falar comigo sobre o que aconteceu com o Danny. Eles explicaram que o Danny tinha passado por um trote e que ele estava gravemente ferido. Então concordei em representá-los. Inicialmente, a família queria saber o que aconteceu e foi preciso muita investigação para obter os detalhes. O David caiu de cabeça nessa investigação. Ele estava em contato com o departamento de polícia. A polícia tinha um mandado de busca e eles apreenderam o servidor que tinha na fraternidade local. O departamento de polícia nos avisou que tinha conseguido disco rígido e eles tinham 25 câmeras pela casa. Quando descobri que havia câmeras de vigilância por toda a casa, fiquei chocado. Não só porque o trote era horrível, mas porque fizeram isso com tudo sendo gravado. As casas de fraternidade têm câmeras de segurança e sistemas de segurança. E câmeras de vigilância há em alguns cômodos, alguns lugares da casa. O que eu não esperava é que veríamos muito do que aconteceu naquela noite. Dá pra ver tudo o que rolou a noite inteira naquela filmagem. Só de assistir você fica, o que é que tá acontecendo aqui? Esse aqui é o vídeo das câmeras daquela noite de 19 de outubro. Parece surreal até mesmo pensar nisso. Tava todo mundo vendado e a gente tava sendo levado pro porão. Assistir isso é meio louco. Reviver o momento de todo mundo ir até lá. Ninguém sequer imaginava que isso ia acontecer. Parecia só mais um dia normal. A gente recebeu uma mensagem dizendo que tinha que estar na casa naquela noite. E como a gente estava tão perto do fim do processo de candidatura, achou que seria uma espécie de grande evento, tipo uma revelação do juramento. A noite de revelação do pai de juramento é uma noite importante nas fraternidades. Ela costuma acontecer perto do fim do processo de candidatura. E há um comportamento comum em algumas dessas noites que termina em ferimentos ou mortes em fraternidades ao redor do país por causa da quantidade de álcool que é consumida. Houve um caso uns anos antes do caso do Danny na Universidade da Flórida, que estaria ligada a uma noite de revelação. Houve outros, em especial porque todas as condições meio que são reunidas para que este seja um evento especialmente perigoso. A gente chegou e disseram pra gente tirar as camisetas e usar elas como vendas. E aí eles prenderam a gente em uma corrente. Foi nessa parte que levaram a gente pro porão. Todo mundo tava meio ansioso pra saber o que ia rolar. E esse aqui é o Danny, descendo as escadas com a camisa verde enrolada no rosto. Tinha uns caras mais velhos que ficavam perturbando a gente e jogando cerveja na gente. Foi muito assustador, porque eles estavam gritando pra gente se apressar e a gente tinha que descer as escadas com pressa, com cuidado pra não cair. É assustador. Não tem câmeras no porão. E aí, assim que a gente desceu a escada, era tudo uma grande loucura. A gente ouvia música alta e gritos e berros. E aí todo mundo foi empurrado pela sala com as vendas nos olhos e você tinha que encontrar um lugar na parede e fazer uma fila. Eles jogaram umas coisas e aí todo mundo ficou coberto de molhos e outras coisas. Como candidato, você precisa pensar que todo mundo que está fazendo isso com você passou pela mesma coisa e que você vai entrar e vai sobreviver a essa noite. Assim que acabou, todo mundo tirava as vendas e aí descobria quem era seu pai de juramento. A intenção é ser um momento de celebração de este é o membro que vai ser o seu mentor pelo resto do seu período na fraternidade. Então, o que geralmente é uma tradição, o que vem com isso, é que há uma garrafa de álcool da família, uma bebida forte que foi escolhida para cada candidato e que é presa com fita adesiva na sua mão até que você acabe de beber. O que pro Danny era uma garrafa de vodka. Então ele tinha que tomar uma quantidade enorme de vodka. Isso aí é depois que todo mundo, saiu do porão pela primeira vez. Aqui a gente tá indo com as garrafas. Os calouros estavam andando por aí, ficando cada vez mais bêbados. Eles vão pro pátio da casa da fraternidade. Começaram a festa e havia muita pressão sobre esses calouros.
para beber a garrafa de álcool que receberam. Eles ficavam gritando uma frase de efeito para os calouros. Não tem nenhuma marica nessa casa. Que eles não eram dignos de ser um membro daquela sucursal se não conseguissem aguentar aquela noite e terminar a garrafa de bebida. A gente não sabia se a gente queria mesmo ver. Levou um tempo. Aquilo foi extremamente difícil. Forçar alguém a beber essa quantidade de álcool sem nem saber qual é o nível de tolerância dele. Sabe, a maioria daqueles garotos nunca aqueles passou por meninos isso. acabaram de se Isso formar é no cruel. ensino médio. Eles não sabem. Quando você é um calouro, é difícil dizer não. Você não quer ser humilhado, não quer ser o único cara que não faz o que os mais velhos mandam. É muito claro que há um desequilíbrio de poder aí. Tem um membro mais velho e eles estão tentando agradar essa pessoa e garantir que se tornem membros da organização. É muito poder nas mãos de uma pessoa. E muitos desses calouros pensam, só resta mais um desses eventos. Eu sou durão, eu consigo aguentar, eu consigo chegar ao fim. E então algo dá errado. Vemos um membro da fraternidade andando pelo pátio com um funil de cerveja. Dá para ver que eles colocam um tubo na boca do Danny com um funil no topo e a cerveja está sendo despejada pelo tubo na garganta do Danny, depois que ele já bebeu a vodka. Dá para ver que o Danny ficou muito embriagado. Eu provavelmente estava em outra sala, bebendo com o meu pai de juramento. Esse aqui é o Danny, Parece que ele tá só conversando, e aí dá pra ver ele tropeçando. Ele cruzou a linha de uma intoxicação grave naquele momento. Então você vê ele caindo de costas. Eles meio que tiram um sarro dele, riem dele, imitam ele. Dá pra ver alguns membros, sabe, tentando carregar ele. Naquele momento, fica claro que o Danny não tava bem. Foi quando pegaram ele e colocaram no sofá. Praticamente jogaram ele lá como se fosse uma boneca. De costas. E ele vomitou. Ele estava muito desorientado. Ninguém parece estar particularmente preocupado com o Danny. Parece que é o tipo de coisa que acontece com frequência nessas festas com alguém que está muito embriagado. Então parece que nada está muito fora de controle, pelo menos no que diz respeito ao que os membros da fraternidade consideram normal. Nessa altura da noite, eu fui pra casa e todo mundo que estava ali tinha bebido tanto que estava começando a cair de bêbado e todo mundo meio que desmaiou. Os outros caras no sofá são calouros. E alguns dos veteranos deixaram a casa e foram pra um bar. E o Danny meio que foi esquecido e deixado pra trás. Agora o Danny está tão bêbado que nem consegue sentar no sofá. E ele escorrega do sofá. Você percebe que, sabe, esse é o momento que mudou a vida do Danny.